Quer perguntar alguma coisa? Das histórias do livro, João, o que que mais te assustou, assim, o que você acha mais Só falando aqui, a Fernanda perguntou aqui fora que das histórias do livro, qual a história que mais te assustou, que mais te deixou, marcado? É mais emblemático, eu acho que para mim, para muitos dos brasileiros, é a da Ana Lídia, Da Ana Lídia. que ela foi assassinada, tinha 7 anos de idade em 1973. Uhum. Então é um caso que está muito no imaginário não só de Brasília, como do Brasil inteiro, Sim. né. O programa Linha Direta foi feito também sobre a Ana Lídia. Uhum. Então Brasília acabou entrando no mapa por uma coisa ruim ali nessa época, né. Foi um caso marcado por impunidade, com uma menina que foi assassinada, estuprada, foi uma coisa muito violenta. Uhum. E ela tem um simbolismo de marcar um fim da infância não, um fim de uma utopia brasiliense, né, 73, então Brasília tinha Uhum. 13 anos. Era considerada uma cidade super segura, Tranquila, né, pacata, pacata, onde nada acontecia, aí de repente acontece um crime bárbaro. muito Uhum. bárbaro, envolvendo pessoas, ligadas a políticos, próprios pais da Ana Lídia Braga eram funcionários públicos, Aham. como a A maioria dos maioria, né, naquele brasilienses, tempo era morava lá na 405 sim. Norte, então uma quadra muito segura, muito tranquila, até hoje é, né, mas Uhum. esse crime foi muito emblemático, né, então mudou a percepção de segurança dos pais, principalmente, Uhum. então muitos pais pararam de deixar os filhos ir para a escola sozinhos, os filhos iam a pé para a escola, Uhum. descer embaixo do bloco sozinhos, então teve esse ele marcou uma época mesmo. E Uhum. também com a impunidade, porque começaram a investigar, alguns jornais, principalmente Correio, alguns jornais foram proibidos de divulgar matérias, sobre esse caso, né, proibidos oficialmente. Mas por questão dos pais que proibiram ou o Não, não, outro lado? veio uma ordem lá de cima, ninguém sabe exatamente como, mas foi uma ordem que Ou de seja não publicar mais nada sobre o caso Ana Lídia. uhum. Claro, depois com o tempo voltou a ser publicado, mas você via que havia uma interferência governamental grande, principalmente quando descobriram dois filhos de políticos envolvidos nesse caso, que Uhum. era o Buzzaidinho, filho do ministro da Justiça, da época, Hum. Alfredo Buzzaidi, o Uhum. Rezendinho, filho do senador, Eurico Rezende. Então Caramba. eles estavam muito envolvidos nisso, e Uhum. mas é uma história muito, cheia de detalhes, né, porque o irmão dela, pelo que chegou nas investigações, ele até chegou a ser preso, ela foi vendida, o irmão dela estava envolvido com o tráfico de drogas, esses Uhum. 2 e outros também, e ele, como não tinha dinheiro para pagar a dívida, ele facilitou o sequestro dela, entregou ela a esses outros garotos. Uhum. A ideia não era matar, e sim Uhum. pedir um Consegui dinheiro em sequestro. cima dela. Exatamente. Tanto que chegou uma carta mesmo ao pai da Ana Lídia pedindo um resgate, acho que 500.000 cruzeiros na época. E a ideia era essa, Uhum. era sequestrar, receber o resgate e devolver. Uhum. Mas aí houve ali um problema com drogas também de um Sim, deles, chamado influenciou. Raimundo Duque, que era um dos líderes, né, desse pessoal, que aí segundo o depoimento dele, de vários, que ele era usuário de drogas e ele já era conhecido por pedofilia pela polícia, tinha sido preso. Caramba. Então acabou que, acredita-se que ele tenha sido o autor do assassinato. Uhum. Mas nada, é um crime muito, cheio de mistério, porque ele prescreveu e ninguém foi preso de verdade, Não o tem nada, irmão assim, que acuse de verdade, assim, que fale exatamente, assim: "Ah" aconteceu isso, é. não tem, não tem, fica tudo, as Só a provas história leva sumiram. tudo a crer que foi isso que aconteceu. Exatamente, exatamente. Aí Uhum. só se você investigar, ó, eu acho que foi isso, mas Uhum. oficialmente foi isso? Não dá pra Ninguém dizer, sabe, o né. crime prescreveu, Uhum. várias provas sumiram. Então, por exemplo, quando acharam ela tinha ali um preservativo usado do lado, que não foi usado, sumiu. Tinha Uhum. marcas de pneu de moto que não compararam com um dos principais suspeitos. Então tinha tudo isso. Sim. O irmão dela, né, que é um dos principais suspeitos, ele deu um álibi de que estaria no Detran, na rodoviária, na época que ficava na rodoviária, Uhum. fazendo a prova lá de habilitação, ninguém checou isso, então Sim. é uma investigação cheia de furos Caramba. e provas que sumiram, Uhum. que não dá mais para recuperar, né, então fica esse mistério, fica essa marca em Brasília, né. Uhum. Temos o É Parque um Ana Lídia, né, você acha que é um crime, sem solução eu acho esse? sem Não solução, tem como oficialmente ainda. não tem, É. não tem. A maioria dos envolvidos morreu, acho que só ele que tá vivo, o irmão dela, ele mora no Uhum. Rio de Janeiro, é médico. Todos os outros morreram, em situações misteriosas também, né, um deles, o Buzzaidinho, ele morreu num acidente de automóvel 2 anos depois do crime, o outro se Uhum. matou também. Então é cheio de mistérios, dizem que Caramba. eles não morreram de verdade, mas que foi Uhum. uma morte,
Ocultaram ali, né? Exatamente, Tentaram. botaram ali para eles fugirem do Aham. país. Nada disso é impossível, né? Mas a gente Sim. nunca vai saber. Aí vira Caramba, que loucura. especulação em cima da especulação. E eu acho que essa é a história mais marcante de Brasília mesmo. Com certeza.